Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Kathleen Marinho e esse é mais um novo vídeo no meu canal. Que vocês possam se inscrever, dar o like se gostou do vídeo e que vocês possam me acompanhar semanalmente. Semanalmente estou postando um vídeo para vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre o perdão de Deus, sobre o nosso Deus perdoador, o nosso Deus misericordioso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês para iniciar o nosso vídeo, para você refletir aí. Será que Deus perdoa todos os nossos pecados? Todos mesmo? Será que Deus perdoou todos os pecados? E isso eu vou falar com vocês hoje sobre isso, através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Nós iremos descobrir isso. E nós vemos que todos nós somos pecadores. Diante da Bíblia, diante de Deus, todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Então, desde Adão e Eva, desde a desobediência, desde que o pecado entrou no mundo, todos pecaram. E todos nós carecemos da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Só que há um versículo em Lucas 5,32, se eu não me engano, nos diz assim que Jesus Cristo ele veio buscar os pecadores ao arrependimento. Que Jesus Cristo veio pelos pecadores. Jesus Cristo veio para buscar os pecadores ao arrependimento. Então Jesus Cristo ele não veio para justos, para santos, não. Jesus Cristo veio para os pecadores, para levar os pecadores ao arrependimento. E somos todos nós. E aqui vem falando essa palavra, que Jesus Cristo ele veio para levar os pecadores ao arrependimento. E o arrependimento, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Na Bíblia cita várias vezes falando da questão do arrependimento, que nós devemos nos arrepender do nosso pecado, nos arrepender e nos humilhar diante de Deus, porque nós somos pecadores e nós carecemos dele. Então, diante da Bíblia, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Quando nós reconhece a verdade da Bíblia, que nós somos pecadores e conhece sobre o que nós fizemos de errado, e sabemos que aquilo é pecado, nós devemos nos arrepender. E na Bíblia nos diz que o arrependimento que produz em nós, não somos nós mesmos que nos arrependemos. Não é nós mesmos que sente vontade de nos arrepender. É o Espírito Santo, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo trabalha através de nós para que possamos nos arrepender. Eu não sei se você já passou por alguma questão dessa, mas acredito que já. Vamos dizer que você está em algum lugar e você percebeu que você fez de errado, que aquilo era pecado, e você sentiu em sua consciência que você não deveria ter feito aquilo. Você sentiu algo na sua consciência que feriu sua consciência e falou, olha, eu não deveria ter feito aquilo, e você vai e se arrepende. Sabe o que foi isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando em você para que você se arrependa dos seus pecados. Então é dessa maneira, nós nos arrependemos e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar a Deus. E Deus vai perdoar os nossos pecados. Há um versículo na Bíblia que está em Salmo 38, no versículo 18, diz dessa maneira: confesso, porém, minha culpa, sinto profundo lamento do que fiz. Aqui o salmista nos diz que ele confessa o pecado dele e ele sente profundo lamento do que fiz. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós sentimos uma tristeza tão profunda, nós sentimos raiva, ódio daquilo que a gente fez e nós não voltamos a fazer. E quando a gente nos arrepende, nós confessamos os nossos pecados a Deus. Mas há um outro versículo que fica em Provérbios. Em Provérbios 28, no versículo 13, nos diz da seguinte maneira: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Aqui nos diz que quando nós pecamos e nós vamos até Deus confessar os nossos pecados, mas quando nós nos arrependemos mesmo verdadeiramente, nós não voltamos a cometer os pecados que nós cometemos antes. Nós não voltamos. Um exemplo, se você traía sua esposa, vamos dizer um exemplo, você traía ela, sempre traía ela, só que você se arrependeu. Você se arrependeu mesmo de verdade, ela soube e tal, voltou para você, mas você se arrependeu mesmo de verdade. Você sentiu uma profunda tristeza, você viu que o Espírito Santo trabalhou em seu coração e você falou, não vou voltar mais a fazer isso. Aqui nos diz, quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Quando você se arrepende do seu pecado e o arrependimento é verdadeiro, você não volta a cometer o mesmo pecado antes. Então, como eu citei o exemplo, se você traía, você se arrependeu verdadeiramente, você não trai mais. Arrependimento sincero é dessa maneira. Você não volta a fazer o que você
cometia antes. Porque quando você se arrepende, você alcança misericórdia de Deus. E Deus o perdoa. Aqui na Bíblia nos cita que Deus ele perdoa quando você confessa seu pecado com arrependimento mesmo, um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro, você confessa e o abandona, Deus te dá misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é perdoador e Ele perdoa seus pecados. Em Miqueias 7, nós vemos aqui que Deus ele esquece os nossos pecados. Quando eu vou diante de Deus e peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu confesso a Ele, Deus ele esquece meu pecado. Aqui a Bíblia ele diz bem assim, que outro Deus é semelhante a ti? Em Miqueias capítulo 7, no versículo 18, em 18 e 19, Deus diz o seguinte, que outro Deus é semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados do que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui nesse versículo nos diz da seguinte maneira, que Deus ele é perdoador, que Deus ele é misericordioso e quando você confessa seus pecados a Deus, Ele te perdoa. Deus ele perdoa os pecados, Ele te perdoa e Ele esquece seu pecado, Ele não mais lembrará daquele pecado que você cometeu. E aqui nos diz que, em simbólico, né? Ele diz assim que Ele lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Simbolizando que o quê? Que ele nunca mais voltará a lembrar daquilo que ele esqueceu. Deus ele não voltará a lembrar desse pecado. Ele esqueceu. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós pedimos perdão a Deus, você pode ter certeza, Deus te perdoou. E Ele não voltará a lembrar. Quem volta a lembrar do que você cometeu para jogar na cara, muitas vezes, é Satanás. É ele quem faz isso. Mas Deus não, Deus te perdoa e Ele nunca mais lembrará do seu pecado. Ele te perdoa. Então aqui nós vemos que Deus ele é tão misericordioso e perdoador. Igual muitas pessoas falam, nossa, Ele nem merece perdão. Todos merecem perdão. Todos merecem perdão. Deus ele perdoa a todos. Que a pessoa fez o mal, ele roubou, ele matou, Deus perdoa. Ele traiu, Deus perdoa todo. Ele é assassino, não sei o que, Deus perdoa. Deus perdoa todos os pecados, exceto um. Mas Deus perdoa todos os pecados. Deus te perdoa. Ele, mesmo se você fez muito mal mesmo para alguém, Ele te perdoa. E Deus ele perdoa nós. Todos nós ele perdoa. Só que há um pecado que Deus ele não perdoa. A Bíblia diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus ele não perdoa. Em Marcos 3, no versículo 28, nos diz da seguinte maneira. No 28 e 29, diz assim: Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Aqui a Bíblia diz que Deus ele é perdoador. Sim, Deus ele perdoa todos os pecados. Ele nos perdoa. Só que ele não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz aqui, que a blasfêmia, todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Por quê? Porque a Bíblia ela nos diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, que você pecou, como eu falei no início, se você sentiu na sua consciência aquilo lá que você é errado, que você quis se arrepender, foi o Espírito Santo quem estava trabalhando em você. Muitas vezes eu cometo alguma coisa de errado, eu sei que aquilo é errado porque eu conheço a vontade de Deus na minha vida, eu conheço o que é certo e o que é errado, e muitas vezes eu vou e faço o que é errado, eu sinto que eu fiz era errado e vou e peço perdão a Deus, mas não fui eu, foi o Espírito Santo que trabalhou em meu coração, que trabalhou em minha mente para que eu me arrependesse do meu pecado. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que te convence que você é pecador. Então, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não é perdoada? Porque é da seguinte maneira: o Espírito Santo, ele trabalha em você sempre. O Espírito Santo sempre trabalha em você para que você esteja com Deus, para que você obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, que você conheça a palavra de Deus e veja ali o que Deus quer para a sua vida, o que é certo, o que é errado. E é Ele que trabalha para que você seja salvo, para que você seja perdoado. Para que você peça perdão a Deus e seja perdoado. É Ele que trabalha. Então vamos um exemplo que é dessa maneira a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu conheço o que é certo e o que é errado.
Eu sei o que a Bíblia me fala que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Aí eu conheço o que eu tenho que fazer e o que não tenho. Aí eu vou e começo a fazer, praticar coisas que a Bíblia condena que é errado, que Deus condena que é errado e que eu não devo fazer. E aí eu vou fazer, eu faço, aí o Espírito Santo me avisa, olha, pode parar, vai pedir perdão a Deus, confessa, Ele trabalha em mim para que eu me arrepende, mas aí eu não escuto Ele. Eu não dou nem ligança para o Espírito Santo, eu falo, nada, e eu continuo a cometer o mesmo pecado. Eu continuo a fazer. É igual eu falei da questão que quando nós pecamos, nós abandonamos o nosso pecado, é quando nós arrependemos de verdade. Mas quando eu confesso o pecado e continuo a praticá-lo, eu não me arrependi de verdade. Então é dessa maneira, o Espírito Santo trabalha no meu coração para que eu me arrependa, mas eu não estou nem aí para o Espírito Santo, eu não estou nem aí para o que o Espírito Santo está me dizendo se é certo ou errado e eu continuo a praticar. O Espírito Santo está me avisando que o trabalho dele é me convencer do pecado. E eu não estou nem aí. Chega a um ponto que eu não vou mais escutar o Espírito Santo a falar comigo. Chega a um ponto que eu não vou mais escutar. Por quê? Porque o pecado já virou liberal para mim. De tanto eu fazer, eu já não mais escuto ele falar comigo. Porque eu cheguei a um ponto que eu não estou mais em comunhão com Deus. Quando eu chego a esse ponto, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, porque eu não estou ouvindo a voz dele a me convencer do pecado para que eu confesse o pecado, eu me arrependa e confesse o pecado para que eu seja perdoada. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que você possa ouvir sempre o Espírito Santo a falar a você, porque Deus ele perdoa todos os pecados e que você possa sempre estar atento ao que a palavra de Deus te diz e você sempre caminhar nesse caminho estreito que leva para a vida eterna e sempre ouvindo o Espírito Santo a falar conosco. Obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe muito, imensamente, que você possa me acompanhar semanalmente.